Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 17 de abril de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Todos os dias estamos recebendo e agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes, pastores e pastoras que completam neste dia mais um ano de vida, e nós celebramos com alegria. Ontem fizemos isso, temos feito isso já há um bom tempo e tem sido um privilégio pra gente muito grande. Durante o debate, mande pra gente pelo WhatsApp o dia do aniversário do seu pastor, da sua pastora. No final do programa, sempre no dia do aniversário, nós vamos aqui mencionar o nome da igreja direitinho, bonitinho, e agradecer a Deus pela vida do pastor e da pastora no dia do seu aniversário. Portanto, hoje tá fazendo aniversário, manda pra cá, não é hoje? Manda pra cá hoje, que a gente organiza numa planilha bonitinha para poder agradecer a Deus pela vida do seu pastor e da sua pastora, sempre durante o debate, pelo 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, diga pra mim uma coisa, vai ser quem hoje? Quem que vai ser hoje? Hein? Pastor Ziel, bom dia, como vai o senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vou pedir então ao senhor, se o senhor vai ser o responsável para informar para os nossos ouvintes a hora certa. Que seriedade. Tá certo? Não, mas não é tão simples assim. Não é só olhar pro relógio da hora, não. Tem que falar O senhor tem que falar o seguinte, hoje é o dia de nós homenagearmos os locutores de rodoviária. Tá certo? Sim, o locutor de rodoviária, o senhor sabe que tem um tom de voz especial, tem. né? As caixas não são tão, né? Então tem um tem tom. Que postar a voz. Tem um tom de voz, entendeu? Que aí o senhor. Troca pintinho pro garrafa. E aí o senhor vai informar pros nossos ouvintes a hora certa. Desse jeito aí, que dá entendeu? São 11h07. Não, mas é só isso? Na rodoviária ele só fala a hora certa? Não, eles têm um texto. Não tem um textozinho? Rapaz, tô por fora. Muito tempo que eu não ando de trem. Plataforma não sei o que, entendeu? Ônibus pra não sei aonde. Mas daqui a pouco. Não, rodoviária. Locutor da rodoviária. Ontem nós homenageamos. 440 Central Queimados. Ontem nós homenageamos locutores de supermercado e hoje nós vamos homenagear os locutores de rodoviária. Então daqui a pouquinho, tá bom. Pastor Oziel vai dar a hora certa aqui pra gente aqui na 93 FM, minha gente. Hora certa com alegria, sempre na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Olha, nós recebemos hoje, além do querido pastor Oziel Nascimento, que é pastor da Assembleia de Deus de Queimados, também a pastora Daniele Queiroz, que é a menina da mesa de hoje, pastor auxiliar da Igreja Batista Vale de Bênção, o pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, e também o pastor Edivaldo Oliveira, que nos dá a alegria da sua presença hoje aqui entre nós, do Ministério Minuto com Deus, e ele que é de Belo Horizonte. O senhor trouxe, pastor, ou não? Como? O senhor trouxe? O senhor trouxe? Trouxe o quê? O pão de queijo? O senhor não trouxe, não? Dá tempo de buscar? Dá tempo de buscar? Equipe. Muito bem, minha gente, ouvinte contando, a minha vida inteira nós sempre fomos assim, minha mãe e eu. Aí eu fiz de tudo do jeito dela, mas agora que comecei a tomar as minhas próprias decisões, ela chegou ao ponto de me insultar. É normal que os pais sintam dificuldade de aceitar que os filhos cresceram? Como os filhos devem agir quando os pais não concordam com as suas decisões? Qual a melhor forma de fazer com que os pais respeitem as escolhas dos filhos? O que devem fazer os filhos quando são os pais que criam um laço de dependência? Vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, bom dia, pastores e ouvintes que estão aí ligados agora aqui no debate.
Olha, JR, essa questão realmente é uma questão muito delicada e ela acontece em muitas famílias, em muitos relacionamentos. E eu acredito que, num caso como esse, a filha ou o filho, se for o caso, deve se empenhar para romper com esse vínculo que, dependendo da faixa etária, se torna doentio. A Bíblia fala que a gente deve honrar os nossos pais. Então, a questão do honrar, muitas vezes, é confundido com essa submissão cega, essa submissão que castra, né, a liberdade do outro. Então, eu acredito que essa filha precisa continuar honrando no que diz respeito a ser uma filha amorosa, amável, mas ela deve começar a exercitar, sim, a sua assertividade, ou seja, o seu posicionamento. E vai haver no começo um conflito, sim, é natural. E aí eu aconselho ela a perseverar, não desistir de fazer esse reposicionamento de papéis. Pastor Luiz Suete, o senhor concorda, pastor? Bom dia, JR. Bom dia, amigos ouvintes, debatedores. O caminho realmente é este, né? Há algumas coisas assim que eu gostaria de pontuar dentro daqui do comunicado, do e-mail da ouvinte. Qual a idade, né? A gente não tem aqui essa informação, então a gente imagina que já é uma pessoa, né, independente no sentido da idade, né? E que decisões são essas? Porque, eu quero tomar decisão, né? E os meus pais, eles interferem nas minhas decisões ou na minha independência. Até que ponto eles interferem e que decisões são essas? Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, 2 já são casados, um ainda é solteiro e já tem 25 anos de idade, é militar. Se essas decisões eu estou vendo que está indo para problemas, não tem como eu, como pai, né, eu ser indiferente. Não, já são adultos, já são donos do seu próprio nariz. Agora, claro que eu tenho de ter entendimento de que eu não estou mais lidando com crianças, que tem de haver um limite. Ou seja, o pai ele não pode, ou a mãe, a gente fala pais, está referindo a ambos, eles não podem ser invasivos o tempo todo. Eu quero aqui até, vamos dizer assim, dar a minha cara a tapa, de alguma forma, né? A expressão que eu achei. Quando a minha primeira filha se casou, e já foi a primeira a se casar, né? A minha única filha. O senhor tá falando com tristeza. O que o senhor mudou o tom de voz? O senhor tá falando assim, não tá? O senhor quer que mude o assunto, pastor Zé? Minha filha está em lua de mel. Lua de mel. Olha aí. Então, houve um momento que eu fui me dirigir a ela, e aí peraí, ela já está casada. Ela já não é mais aquela menininha. Eu tive de ter essa autocrítica, né? De saber que agora ela era uma mulher casada, construindo a sua própria história. Então os pais também precisam ter esse nível de entendimento. Bom, quando a gente trata o assunto, a gente parte sempre de um assunto em tese para poder estabelecer a nossa base, né? Quer dizer, independe da idade, independe também das decisões aqui especificamente apontadas. O fato é que quando você tem um ambiente onde só tem a mãe e a filha, ou é a mãe e o filho, ou é o pai e o filho, enfim, só tem os dois, existe um hábito, né? Normalmente o mais velho, nesse caso o pai ou a mãe, nesse caso especificamente aqui em tela é a mãe, decide, ela diz, vamos, não vamos, compramos, não compramos, enfim. Quando há uma espécie de consenso, a coisa fica um pouquinho mais suave, e até quando há uma preparação para a decisão, quer dizer, os pais preparam os filhos para eles assumirem decisões, situações, circunstâncias, não serem manipuláveis, enfim, isso produz uma maturidade, o que não parece que é o caso aqui, porque nesse caso aqui, quando a menina, independente da idade, independente da decisão, ela resolve tomar uma decisão, a mãe é contra. A exceção é se ela está errada e a mãe está certa. E aí, pastor Zé? Uma das coisas, primeiramente, bom dia a todos, graça e paz sejam multiplicadas. Uma das coisas que a gente aprende na sociologia, que eu acho muito interessante, é ter o cuidado de observar o texto que ele vem carregado de emoção. Então, é um desafio muito grande. E esse texto aqui está com muita emoção envolvida.
Quando a menina diz assim, eu começo a ler o texto, minha mãe e eu. Aí eu já vejo um desafio. Porque dentro do plano de Deus para a família tem que ter pai, mãe e os filhos. Então, se a mãe está sozinha, uma das partes está fora, então não vou dizer nem problema, existem desafios. Uma amiga minha chama a mãe dela de pai, porque foi pai e mãe. Então já tem um desafio aí que, se não tomar cuidado, a figura paterna não existe, então uns desafios maiores vão acontecer. Então já tem um problema para ser enfrentado aí, não estou nem dizendo que esta é a causa. Depois vem um segundo problema, que também é um outro desafio. Fiz tudo do jeito dela. Ou seja, a menina já se anulou. A mãe já esqueceu da menina e exigiu que fosse feito conforme a sua vontade. Então o relacionamento já está problemático porque uma das partes está sendo anulada e a outra está impondo a sua vontade. Isso é muito sério, porque os pais não estão aí para impor a vontade, e sim para o bem-estar da família. De repente, eu estou falando em tese, essa mãe durante muito tempo ignorou as necessidades da filha em detrimento de cumprir a vontade que é imposta por ela. Isso é muito importante. Depois vem um outro problema. Mas agora, ou seja, mostra bem claro que ela tomou decisão abrupta. Agora não vai ser mais do jeito que a minha mãe quer, não. Olha só como os desafios foram se avolumando, os problemas foram crescendo. Assim como a mãe não preparou a filha, a filha não preparou a mãe. Não preparou a mãe. Então aí vem o embate muito sério aí. Então por isso que a gente percebe que, com muito cuidado, ao final da fala da menina, vai uma série de perguntas. E agora? O que eu vou fazer? O que os filhos têm que fazer? O que a mãe tem que entender? Aí começam as perguntas que ela colocou aqui, eu até fiz algumas anotações. Qual a melhor forma de fazer com que os pais respeitem as escolhas dos filhos? O que devem fazer os filhos quando seus pais criam laços de dependência? Olha só, perguntas e perguntas e perguntas que vão procurar responder ao longo do debate. Pastor Edivaldo, e aí, que pensa o senhor sobre esse assunto? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, JR, bom dia, pastores, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Eu vejo aqui, primeiro, uma situação que é muito complicado nós aconselharmos alguém sem escutar as duas partes. Nós, pastores, temos isso como premissa. Você não toma partido sem ouvir a outra parte. Porque nós vemos um relato aqui, mas não vemos o detalhamento da mãe. E a menina fala aqui, como o pastor falou, carregada de emoção, dizendo o seguinte: minha família sempre foi eu e minha mãe. Então, antes de responder isso, eu me colocaria no lugar dessa mãe. A referência que essa mãe tem de família é ela e a filha. São desafios, né? São desafios. Então, se as decisões que essa moça, ou menina, ou jovem, a gente não sabe, está tomando, estiverem de alguma forma colocando em risco essa estrutura familiar que eles têm, embora precária, embora sem um dos tripés ali, é natural que essa mãe, numa atitude de proteção, de tentar evitar algum mal, é natural que ela tome algumas iniciativas, né? E ela fala aqui até insulto, em função disso. Então, é importante que nós entendamos, não somente pegar esse texto, né, literalmente, e declarar um caso aqui de dependência emocional, que para mim é o que parece, mas entender o lado dessa mãe. Eu mesmo já questionei algumas decisões dos meus filhos, e os meus filhos são adultos, mas sempre no sentido de preservar a família, porque se alguma decisão dos filhos vier contra os princípios bíblicos, os pais, melhor do que ninguém, a minha esposa até comentou comigo hoje pela manhã, a mãe, ela não dá palpite, ela dá conselhos, né? Conselhos vêm de quem ama, de quem quer o bem, de quem tem uma bagagem. Então a mãe, dentro desse contexto aqui, ela é uma figura que não que está espezinhando a filha, mas que está querendo o bem, embora da maneira incorreta. Porque
é notadamente um caso de dependência emocional. A mãe não quer perder a filha por causa das decisões dela, ou não quer colocar em risco o bem-estar da família. Então é normal que haja a dificuldade. Sim. É normal que os pais se questionem sobre a sua função, papel exato, a forma de interação, de abordar, ao mesmo tempo os filhos, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está falando que é necessário que haja essa independência, percebe-se que existe a dependência, existe uma dependência financeira, que é uma dependência cruel, a dependência de coisas básicas. Às vezes são os pais que promovem determinadas ações, como alimentos, ou cuidado dos filhos, ou nesse caso os netos, né? Esse tipo de envolvimento acaba criando ali um ambiente onde é muito difícil não haver uma interferência. Ora, se come na minha casa, se quem toma conta dos filhos sou eu, se quem compra as coisas sou eu, tá certo? Tô me colocando no lugar aqui do pai aqui. Olha como que coisa difícil. Aí na hora de dar uma ordem, não, você que dá uma ordem. Ei, hein? Aqui entre nós, pezinho no chão. Fala, pastora. Eu acho, ATR, que no caso dessa ouvinte aqui, a questão está mais relacionada realmente ao abuso emocional da mãe. Eu não discordo da colocação do pastor Edivaldo, mas quando a filha diz ao ponto de me insultar, e pelo contexto a gente consegue assim subentender que essa filha não é mais uma criança, não é mais uma menina. Parece-me que ela já chegou na fase de ser uma mulher e não conseguiu romper, não casou, não achou um noivo. Acontece muito o casamento psicológico quando ficam dois na casa, né? Às vezes tem mãe e filha que estão casadas psicologicamente. Então, eu acho que no caso dessa ouvinte aqui, tem sim uma dependência emocional muito forte que precisa ser reposicionada para que as duas fiquem bem. Porque o insulto, ele sugere assim, que já partiu para uma violência. É um abuso emocional. Então, como que é isso assim na prática? Por mais que a mãe trouxesse o sustento, vamos sugerir, o contexto aqui nos faz compreender que essa filha não é mais tão criança. Então, se ela não der esse grito de socorro, tipo assim, vamos dar uma reposicionada nisso, mãe, ela vai morrer como o marido da mãe, psicologicamente falando. Os pais precisam entender que nós não criamos ou temos filhos para nós. Minha mãe sempre falou isso para mim. Então, nós temos de ter a seguinte premissa: nós estamos criando os filhos para vencer na vida, para a vida. Isso. Por quê? Porque nós não vamos ser, partindo da ordem natural, nós não vamos ser eternos. E nós não vamos conseguir estar o tempo todo ao lado deles, presentes em todos os lugares. Eles vão ter de estar em situações, em ambientes que eles vão ter de tomar suas próprias decisões. E aí é nessa hora que eles vão fazer valer o ensino ou a educação que nós passamos para ele, nesse momento de independência. Então, se o cuidado, se a proteção, ela rompe esse limite, aí começa a ser uma imposição. Há um texto da Bíblia aqui que eu gostaria de trazer como menção de relacionamento, Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim, olha que coisa interessante: que todas essas palavras que eu hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Até em relação aos ensinamentos, e nós estamos indo lá atrás, a Bíblia nos orienta que tem de ter um diálogo, um relacionamento, é se fazer presente na vida dos filhos. Eu gosto sempre de falar que o paradoxal nem sempre é contraditório. Eu entendo plenamente o ponto de vista colocado pelo pastor Edivaldo sobre esse ponto. Como pastor, nós somos obrigados, é determinante isso, olhar os dois lados. E concordo plenamente com a pastora Daniela quando diz que nós estamos analisando o texto, acreditando nessa pessoa que está escrevendo e cujos nomes não são citados.
Então é fácil olhar para essa pessoa, acreditar nela, no que ela está falando e julgar esta situação, supondo que seja verdade dela, né? Sobre a ótica dela. E respeitando, é claro, por isso que eu falo. E o ponto de vista é muito interessante. Então o pastor Edivaldo muito correto em falar do ponto de vista dos dois lados. E a pastora Daniela, como eu também segui a mesma linha, de observar os detalhes dessa situação que muitos ouvintes estão passando. É isso que a gente destaca. A reflexão é assim, gente. Reflexão é assim. Você parte do texto, você vai destacando observações, perspectivas. Uma encaixa ali, outra encaixa ali, outra encaixa lá. A pessoa diz, eu tenho isso que foi falado aí, eu tenho. Eu não faço nada sem falar. Tá certo? Eu não compro nada sem comunicar, sem perguntar opinião. Tem certas coisas que são boas, saudáveis. Quando é uma parceria. Tem certas coisas, né? O homem casou, certo? Ele consulta a família dele e não fala com a esposa. De casamento hoje. Né? Você não tá sua filha não tá em lua de mel. Então eu quero trazer essa lembrança pro senhor o tempo inteiro. Então, às vezes, a pessoa pode ter ali, quer dizer, a vida andou, as coisas foram mudadas. Ele também tem que adequar a sua realidade. A dependência emocional nunca é boa. Nunca é boa. Em nenhum relacionamento. Nós somos dependentes de Deus e com os outros nós somos dependentes também, mas se for uma dependência emocional, é um aprisionamento, não é uma coisa saudável, né? Agora, quando se fala de insulto, evidentemente, insulto é uma coisa que a ser considerada. O que é um insulto, né? Dizem que as mulheres, elas têm assim, elas pegam esses temas, esses assuntos e eles se tornam maiores, mais expressivos, mais intensos. Então, às vezes, um insulto é você não sabe tomar decisões. Me parece um insulto. Mas pode ser que num contexto a conversa seja de uma outra forma. De um jeito ou de outro, a gente sabe que não pode ter um tipo de posicionamento como esse, que deve haver o respeito e deve haver o acompanhamento para que haja maturidade nesses relacionamentos. Eu agradeço a palavra dos nossos queridos debatedores. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor José, a hora certa no Rio. São 11h26. Ué, o senhor já na esqueceu? Cidade do Rio de Janeiro. Não, o senhor já esqueceu? Esqueci da rodoviária, plataforma, né? Plataforma C, ônibus direto para Queimados, 440, Central Queimados, saindo exatamente às 11h26. É agora. É agora. Se não for agora. Se não for agora, já é. Perdeu. Muito bem. Aqui eu quero agradecer os nossos ouvintes, um deles dizendo aqui o seguinte, JR, essa maneira de homenagear, tá aqui, ó, esse negócio de homenagear locutores é um barato, quero ver só quando for para homenagear os locutores de cemitério. Eu não sabia que tinha locutor em cemitério. Vocês sabiam? Eu não. Alguém já sabia? Não. Eu acho que ele tá querendo dizer, sabe o quê? O locutor que dá nota de falecimento. Não, gente. Deve ser isso. Ouvinte, esclarece aí. Deve ser isso, né? Porque o locutor que dá a nota de em rádio. Você nunca ouviu? A irmã é nova. Dá nota de falecimento no rádio, não aqui na rádio, mas várias emissoras dão, eles entram lá, nota de falecimento e dá a informação, diz que hora que vai ser o ofício. É isso, ouvinte, conta. E eu quero até agora abrir para os nossos ouvintes sugerirem, então, vocês querem que nós façamos homenagens para que tipos de locutores? Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Hoje já está resolvido, mas amanhã nós vamos continuando aqui, homenagear a semana aqui para mim pelo nosso WhatsApp da nossa 93 FM, você fala com a gente. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Uma recente pesquisa, minha gente, uma recente revisão de pesquisas internacionais conduzidas ao longo de décadas e analisando comportamentos domésticos e o desempenho de crianças ao longo da vida, sugere que a partir dos 6 meses de vida, crianças expostas às brigas dos pais tendem a ter batimentos cardíacos mais acelerados e níveis mais altos de estresse, o que por sua vez prejudica a formação de conexões neurais nos cérebros infantis. O ambiente doméstico tem um grande impacto sobre a saúde mental e o desenvolvimento de longo prazo das crianças. Aí, ouvinte, eu pergunto, você já ouviu alguma vez a pessoa tendo briga, um casal brigando na frente de um bebezinho, e às vezes a pessoa acha que a criança não capta nada, né?
não assimila nada, né? 6 meses é um bebezinho. E a partir desses meses de vida, a pesquisa aponta isso aqui. Você conhece adultos que até hoje têm problemas porque na infância presenciaram as brigas dos pais? Como desenvolver o equilíbrio mesmo no estresse para que os pequenos não sejam afetados pelos problemas dos adultos? Lares de paz e harmonia, com Cristo sendo o centro. Como conseguir isso? Eu pergunto aos nossos queridos e amados debatedores aqui e encorajando a você, ouvinte, a participar com a gente pelo 96803-8319. É fundamental que os pais eles tenham realmente o cuidado de, pelo menos, não brigar na frente da criança. Cientificamente, é comprovado que o bebê, ele realmente é muito frágil. As emoções dele estão à flor da pele. Ele está totalmente sem proteção emocional. Isso ainda está em construção. E, principalmente, no que diz respeito ao som. O efeito sonoro sobre o bebê, até os 2 anos, ele é muito impactante. Então, se a criança está recebendo aquelas ondas sonoras negativas de briga, de gritos, de insultos, certamente isso vai provocar consequências muito negativas. Então, o ideal é que o casal, né, busque a paz de Deus com oração, com santificação, com a leitura da palavra, tratando das suas emoções, né? Muita gente tem tabu em tratar das emoções, mas não tem que ter, se for necessário que sejam tratadas, né, terapeuticamente falando, mas evitar fazer isso na frente da criança, em qualquer idade, não só o bebê. Evitar de discutir na frente da criança. O ideal é que o casal se retire e vá para um ambiente onde eles estejam a sós mesmo. Eu vou chamar de Jesuscindência o que aconteceu agora com a gente, uma experiência que eu tive muito grande dentro dessa pergunta. Você conhece adultos que até hoje têm problemas porque na infância presenciaram as brigas dos pais? Eu exerci esses dias a hospitalidade, como a Bíblia nos ensina, e eu recebi um casal de média de 22 anos de idade e Deus tocou no meu coração. Nós separamos um local de 1 mês lá na nossa residência, perto, na verdade, um flat que tem perto de casa, e eles ficaram 30 dias dentro da minha casa. E eu conheci praticamente naquele dia, porque eu tinha contato com meu filho, conhecia, e Deus mandou que abríssemos as portas. Depois fui saber detalhes da vida deles. Ela falou para mim: pastor, os meus pais brigavam quando eu era criança de sair sangue. E são evangélicos. Meu Deus. De sair sangue. Eu fui abusada pelo meu próprio irmão, que eu não conheci depois dele já adulto, ele me abusou. O rapaz também foi abusado quando era infância. O pai dele foi assassinado quando ele era criança, porque era traficante. Coisa assim absurda mesmo. O nível de... Eles não sabiam, para ter uma noção, com 22 anos de idade, eles não sabiam que existia família. O conceito de família para eles eram brigas constantes, era agressões e frequentando cultos e até pregando o que diziam eles. 30 dias ela em casa. Eles falam: pastor, eu não sabia que isso existia. Eu até brinquei com ele. Lá em casa também tem pescotapa, dedo no olho, chute na canela, mas é tudo normal, tranquilo. Olha só o que ela escreveu para mim ontem, rapidamente, ó. Paz, meu pastor, espero que o senhor esteja bem. Só queria agradecer por nos ter recebido com tanto carinho. Vocês não precisavam ter feito isso, especialmente tão perto do casamento da Davelin. Vocês mesmo assim nos deram tanta atenção e realmente nos acolheram com muito amor. Foi um tempo muito bom em que eu e meu esposo encontramos refrigério. Fica aqui a minha estima, minha grande admiração pelo homem de Deus e mulher de Deus e, sobretudo, pai e mãe que vocês são. Estamos com muitas saudades, espero vê-los em breve. Estão fora do Brasil. Então, e ficaram impactados com coisas normais. Porque realmente as crianças sofrem, até hoje eles sofrem por conta de todos esses problemas que acarretaram na sua vida. E com esse pouco envolvimento de 30 dias, eles conseguiram ser abençoados. Ouvinte contando, J.R. estou a ponto aqui de ter uma dificuldade grande no meu relacionamento. Ela fala até de rompimento, porque diz que o marido é violento, mesmo sendo evangélico, e ela diz que vê os seus filhos gritando e chorando e corre para trás da casa, as crianças correm para trás da casa quando ele começa a berrar. É aquele desespero. Estou imaginando aqui a cena, as crianças correm e ficam juntas, o que é normal, né? Uma protegendo e abrigando a outra como se pudessem
promover esse refúgio, né? Um promovendo o refúgio para o outro. A partir dos 3 anos de idade, JR, até os 7, a criança ela já tem discernimento que ela está no mundo, e nessa idade é como se uma janela se abrisse para ela, para o conhecer, para o saber, para adquirir o conhecimento. Então, o comportamento dos pais, a maneira como os pais lidam um com o outro, vai determinar a postura dessa criança na fase adulta. Muitos dos traumas, das coisas que nós vivenciamos, de problemas que as pessoas atravessam hoje, a origem deles está lá na infância. Você acabou de relatar aí. Essas crianças, elas estão adquirindo um conceito de família totalmente deturpado, e isso vai gerar sequelas, infelizmente. Anos de terapia depois, né? É preciso fazer um trabalho assim específico. E os pais, os pais que estão nos ouvindo, precisam se conscientizar disso. Vocês são o espelho dos seus filhos. A maneira como vocês tratam um ao outro está afetando diretamente no caráter, na formação, no equilíbrio emocional dos seus filhos. A crise que nós vivemos hoje no Brasil, o ministro muito em família, eu atribuo a uma crise de paternidade. Toda essa desestrutura social, esse caos que nós estamos vivendo, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu li uma notícia, né, o tema aqui, que foi batido os recordes de todos os índices de violência, apesar de uma presença maior da segurança pública nas ruas. E por que eu afirmo isso? Nós somos pastores, nós temos o perfil das nossas ovelhas. Eu estou na Baixada Fluminense, o pastor ali também está em Queimados, eu não sei a realidade de Belo Horizonte, mas a quantidade de casais que já vem com um histórico de separação. Eu tenho um amigo em particular, professor Paulo Roberto, diretor de uma instituição muito grande com mais de 800 alunos, e ele fala comigo: pastor Suete, ao longo do ano, durante a reunião de pais, vai mudando os responsáveis. Eu começo o ano letivo sendo apresentado a uma mãe e um pai, tá? Ou padrasto. E ao longo do ano, isso vai mudando. E como que fica a estrutura emocional dessa criança? Então nós vemos aqui, eu quero destacar o desempenho das crianças ao longo da vida, ou seja, afeta ali a formação, que muitas das vezes vai passar desapercebido naquele momento da infância, mas lá na frente começam a ter os distúrbios de comportamento. Então, um lar estruturado, uma família estruturada vai contribuir para um futuro melhor para nossa Olha, que ouvinte contando, eu presenciei meus pais brigarem o tempo todo, gente, empurrões, faca na barriga da minha mãe, socos. E quando eu fiquei moça, eu tinha um trauma horrível de casar e passar pela mesma coisa que a minha mãe. Ela sofria muito, entendeu? E eu vivi essa história toda, mas Deus me libertou desse trauma. E hoje eu sou casada com um homem de Deus, um pai exemplar de caráter, temos filhos lindos, e hoje percebi que Deus verdadeiramente nos salva do nosso cativeiro interno. Obrigado, querido ouvinte, por compartilhar a sua experiência conosco aqui na 93 FM. Outro ouvinte contando: a minha filha tinha 6 meses e eu a amamentava ainda. O pai dela subiu em cima de mim, bateu na minha face. A minha filha tinha 6 meses, a minha filha ficou assustada. Eu pedi para ele: olha para ela, para ver como é que ela tinha ficado. Depois disso, ela ficou traumatizada. Ela ficou com medo de manequim de loja. Ela não entrava nas lojas, ela não podia ver ninguém com alguma parte do corpo engessada, que ela corria, ela se escondia e chorava muito, e também não podia ver ninguém brincando de bater, que ela chorava muito. Hoje ela tem 9 anos e esta é uma realidade que ela tem enfrentado. É uma luta. Veja, isso aconteceu quando ela tinha 6 meses. Veja como a pesquisa, ela tá ajustada, né? Tá ajustada a uma realidade de vida aqui, né? Quer dizer, as pessoas estão relatando aqui isso.
Aqui outro ouvinte, eu e minha esposa brigamos muito muitas vezes na frente do meu filho mais velho, hoje ele tem 17 anos. E me agride fisicamente como forma de se defender. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Hoje meu filho não fala comigo, fica extremamente nervoso com a minha presença. Por esses acontecimentos, eu moro longe deles, eu sinto falta da minha família. Me desculpe, entendeu? Mas essa é a minha realidade, a minha luta. É o que ele fala aqui. Quer dizer, existe um comportamento de repetição, inclusive, aqui, né, gente? Quantas histórias fortes, né, que comovem a gente de uma maneira, assim, profunda. E em casos, assim, extremos, se eu pudesse falar, ou melhor, podendo falar algo agora, eu diria que aqueles que têm sido vítima de violência assim exacerbada, de violência nesse extremo, não se calem, que eles não se omitam de pedir socorro. Muitas vezes, quando a pessoa está sofrendo o abuso, né, na maioria das vezes, a pessoa ela se encolhe, ela se sente impotente e tem medo de se manifestar e aquele agressor se tornar pior. Mas hoje eu creio que há muito mais abordagem sobre isso, há maior apoio, as igrejas falam mais, existe o apoio também da sociedade em si, das autoridades. Então não se cale. Se você está sendo vítima de agressão nesse nível, peça socorro, peça ajuda, se movimente, ore a Deus sim, mas peça socorro, porque é inadmissível a gente passar batido por uma coisa dessa. Olha quantas consequências terríveis, né? A gente precisa realmente se mover. Aproveitando assim o alcance da rádio, os ouvintes entenderem a gravidade da situação. Não devemos brigar de forma alguma. Agora, pelo menos quando houver uma discussão, a criança não vai entender nem que aquela discussão é lícita, aquela discussão ela está num nível de se resolver uma questão, ela vai simplesmente interpretar de outra forma, não sabe nem o que está entendendo. Então entender que é grave demais qualquer tipo de discussão próximo de crianças, dos nossos filhos em especial. E também entender que quanto o importante, se for tratar de crente, servo do Senhor, tem aí o fruto do Espírito, a temperança, o controle, o domínio próprio, para que a gente perceba. Isso é grave. As crianças sofrem. Existe o problema da discussão, existe o problema de estar tendo embate em família, vamos colocar assim, e existe um problema ainda maior, acrescentando que tem uma criança no meio, passando por tudo isso e pode estar realmente sendo afetada de uma forma negativa. A pessoa quando está numa briga, ela não pensa em mais nada. Se ela pensasse, ela não brigaria. Né? Quer dizer, a pessoa ela destempera de uma forma, desequilibra de uma forma que ela agride os outros, agride a qualquer um. Mas é necessário que pai e mãe percebam que tem mais gente em casa. E essas pessoas que estão em casa, isto é, os filhos, eles são impactados emocionalmente. Isso é uma coisa tão grave que a gente está discutindo aqui, é fruto de pesquisa científica, é fruto da própria experiência, os relatos dos ouvintes, não para de chegar relato aqui, não param. Sério demais, os relatos são muito intensos, são relatos sofridos, gente que já apanhou na rua, filhos que são gêmeos, entendeu? Então eles cuidavam um do outro na possibilidade de existir realmente até uma coisa mais grave. E até hoje, quando passa carro de polícia, fica assustado, porque lembra, deve ter chamado a polícia em algum momento, lembra, essas coisas, a pessoa acha que isso passa, isso é bobagem, eu passei por isso, estou vivo. Você pode não ter morrido fisicamente, mas algumas emoções, elas são traçadas ali na infância e acompanham a pessoa durante muitos anos, salvo se ela tiver encontro com Cristo. Amém. E experimentar ali o bálsamo de Jesus Cristo que nos leva até a perdoar o ofensor. Não é mole, minha gente. Isso a gente chama disso de milagre. Mas que Deus pode. O limite da conversa, ou como foi exposto aqui, na narrativa dos ouvintes aí, já extrapolou há muito tempo. Com certeza. São situações assim inaceitáveis. E as consequências que geram junto aos filhos e junto às próprias pessoas que estão envolvidas, conforme foi pontuado aí. Às vezes nós temos pessoas com determinados comportamentos que a gente se espanta como a pessoa reage em determinadas situações, e quando nós passamos a conhecer um pouquinho do histórico de vida, isso gera em nós
uma compreensão. Aí você começa a entender por que a pessoa às vezes não tem uma determinada misericórdia, paciência, não sabe lidar com determinadas situações. Por quê? Porque ela carregou dentro de si um histórico de violência, conviveu no meio desse ambiente e passou a carregar esses traumas na vida. É interessante, pegando a fala da pastora Daniele, tem situações que elas chegaram a um extremo de uma violência tão grande que a pessoa tem que tomar algumas medidas de acionar as autoridades. Eu me lembrei de uma situação aqui, nós tivemos milhares de pessoas que nós atendimos pelo WhatsApp por causa do nosso projeto, e uma vez uma irmã me mandou uma mensagem, falou: pastor, ora por mim, o meu marido está lá fora com uma arma na mão tentando entrar aqui na minha casa. Eu falei: irmã, eu vou orar por você, mas você tem que chamar a polícia. Você está entendendo? Nem tudo nós vamos resolver no espiritual, não. Exige de nós uma ação, assim, uma atitude, né, que é acionar os meios legais, né? Porque senão acaba gerando os chamados crimes passionais, né? É verdade. O ouvinte, um ouvinte contando aqui que o tema de hoje está excelente, porque existem muitos adultos com traumas desde a infância, por conta disso. Outro ouvinte contando: cresci vendo a minha mãe apanhar do companheiro dela. E eu também apanhei do meu. Ela diz: sou agressivo até no tom da minha voz, mesmo quando eu não quero ser. E aí ela soube que o avô, né, o pai da mãe, também a agredia. Veja, esse processo da repetição é dramático, gente. É dramático, porque você pode estar discutindo, veja, você pode estar coberta de razão. Vamos pensar numa hipótese aqui. A irmã está em casa, o homem chega em casa, todo sujo, fez coisa que não devia, armou, não sei o que, a mulher fica indignada. É natural. Só que tem uma criança. Entendeu? Então, ela disse: mas peraí, se eu não falar nada, eu vou explodir. Tem que ter cuidado com a criança. A criança, nesse caso, vai ser uma outra vítima, quer dizer, ela não precisa passar por esse tipo de drama. As discussões estão ali, ciúmes. Às vezes um assunto surge, é um assunto importante para o casal. Não são coisas desprezíveis, não. Já estou excluindo aqui violência, eu estou dizendo um tema que seja importante. Gastou mais, aí sobe o tom. Aí vão discutindo. Aí o tom sobe. Tá certo? Não pode. Não pode sem as crianças, nem pode com as crianças. Mas com as crianças, está claro que é pior ainda. É como se você tivesse numa classe de aula, você imagina bem, na sua igreja, dando aula para as crianças, uma pessoa violenta. Chega alguém lá e os professores começam a discutir. Aí você chega pro teu filho pequenininho após a escola dominical e diz: como é que foi a escola? Foi animada. Entendeu? Animada? O que houve lá? Aí o pessoal tava falando lá, mas o que houve? E aí você imagina bem, você fala: não, eles brigaram na sua frente? Primeira coisa que a gente faz: pastor, eu não dou trazer meu filho para essa igreja mais. Se esses professores estiverem na sala de aula brigando, eu não trago os meus filhos mais. É ou não é, minha gente? É verdade. Sem dúvida. Essa questão, né, voltando às discussões familiares, a chave para a gente conseguir no dia a dia manter esse equilíbrio não é outra, é ser cheio do Espírito Santo. Com certeza. Porque se você for por meios naturais, claro, a gente tem uma educação, né, que vai nos podar, vai nos controlar. Mas controlar os ânimos não tem jeito. É na base da inteligência espiritual, é ser cheio do Espírito, viver a palavra e realmente exercitar o domínio próprio. Eu tô com muita dó aqui, gente, porque um ouvinte aqui fala, inclusive, sobre uma espécie de violência emocional que ele diz que a esposa fez com os filhos dele. Outra ouvinte dizendo: JR, eu tenho um síndrome de pânico, tenho medo de tudo por conta de problemas que eu tive na minha infância, porque meu pai nos espancava. São vários relatos. Muita coisa, né? São vários relatos, as experiências. Eu queria juntar essas experiências para dizer que essa é uma batalha de muita gente. Esse é um assunto que parece de menor importância, porque a gente não vê. Quando você encontra um casal, você olha para eles, você imagina que tá tudo bem. Entendeu? Você vê conversando, eles vão brincando, aí cantam, aí não sei o que, babá, que maravilha.
que família é saudável, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo dentro. E o resultado está na vida dos filhos, né? E fica aqui para os nossos ouvintes um alerta muito expressivo, porque olha, não para de chegar depoimento de gente passando por lutas como essas até hoje e que tem atribuído isso até hoje. Agora, vou mudar o tom aqui. Não podemos ficar presos a essa história mais. Isso aí. Seus pais brigaram no passado, eles fizeram o que fizeram, você não precisa repetir a mesma coisa, você não precisa agir da mesma forma, você não precisa ficar aprisionado a isso, não é isso que vai conduzir a sua vida, que vai conduzir a sua vida é Jesus. Amém. Vamos assumir isso como uma postura de não foi bom, mas não precisa ser tão ruim quanto foi. Porque senão a gente fica preso ao passado, acaba não tendo uma virada na nossa vida, né, pastor Zé? Com certeza. Então é muito importante que a gente entenda que Jesus é tudo para nós, ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. A gente ouve o tempo todo, a minha mãe foi assim, meu avô foi assim, meu pai é assim. Gente, você não precisa ser assim. Simplesmente pelo fato de ter encontro com Jesus. Se não teve ainda, é o momento de ter esse encontro com o Senhor. E nós vamos orar por você hoje aqui no debate, pedindo que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Agora, uma coisa fundamental, procure ajuda. Não guarde isso. Pode ser que a liderança espiritual tenha a possibilidade de te ajudar. Um encaminhamento para uma terapia pode ser uma coisa muito boa para que se evite qualquer tipo de trauma, as traumas sejam curados e também se evite qualquer tipo de repetição. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Osiel, na plataforma. Plataforma C. A mesma? É C. Mas não vai mudar? Não, esse ano já saiu? Saiu aquele e entrou outro agora. Tá queimados outra vez? Não, é o 444, Engenheiro Pedreira. Então começa outra vez. Então tá bom. Plataforma C, um outro ônibus para Engenheiro Pedreira, Central Queimados. O locutor tá rindo? Aí como é que se o locutor tá rindo, o pessoal não sabe para que lado vai. É porque eu tô olhando para você, não, José. Você é uma pessoa muito feliz. Obrigado. Vai lá. O ônibus vai sair daqui a 5 minutos, a contar de agora, 11 horas e 50 minutos. Certo. 11 horas e 50 minutos. Plataforma? Plataforma C, certo. Outro ônibus. Certo. Marcelo, fala lá, o que os ouvintes estão dando ideia aí? E outra coisa, o negócio da nota de falecimento que eu disse aqui, vários ouvintes aqui falando que tem essa experiência, carro de som, mas tem rádio também que tem isso. Aqui o ouvinte está falando de Paracambi, que faz ainda, que tem isso. Uma ouvinte querida que ela dizendo que a mãe dela é de Alegre, da região de Alegre, lá no Espírito Santo, e a mãe dela é de Rive, uma cidade muito interessante da área rural, que tem uma escola agropecuária. Ela fala que lá também eles falam, o carro de som passa anunciando e aí passa na rua para as pessoas tomarem conhecimento. Entendi. Eu quero avisar os meus amigos queridos debatedores, aqueles que estão nos acompanhando, quando eu ligar para você já se prepara, porque o pessoal tá mandando a ideia aqui, ó. Aeroporto, aeromoça, ainda botaram, fala pra menina da mesa falar aí como aeromoça, locutor de rodeio, de hospital, rádio relógio, Saara, pamonha e muito mais. Nós já fizemos, o ouvinte tá dando ideia de fazer locutor de rodeio. Nós já fizemos locutor de rodeio. Não, nós fizemos de Fórmula 1. Fizemos. De rodeio? Rodeio. Eu não estava entre nós. Tinha saído rápido e voltei. É possível. Mas nós temos aqui eu coloquei até um áudio aqui do rodeio, o camarada evangélico, ele anunciando, tá lembrando? É verdade. Aí é só vitória! Sim. É só vitória. Lembra disso? Sim, lembro. Viu? Tá vendo? Muito bem. Marcela, muito obrigado. São 11 horas e 50. Desculpa, pastor Ziel. Desculpa, quase que eu dei a hora certa. Perdão, é o senhor. Rodoviária Central, plataforma 3. Mudou, agora é outro. São 11 horas e 52 minutos. Daqui a 10 sai o próximo ônibus em direção a Nova Iguaçu. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha aí, uma jovem australiana foi presa após fingir ter câncer, estado terminal e arrecadar cerca de 87 mil entre amigos e familiares para realizar um tratamento fora do país. Você imagina bem que essa menina fingiu que tinha a enfermidade.
juntou, fez ali, colocou, contou história, todo mundo ajuda, todo mundo quer dar uma força e tudo mais, juntou. Como é que ela foi descoberta, hein, Marcela? Rede social. Gastar, ela começou a gastar por conta, postou foto. Ostentar, né, pastor Edivaldo? Chega mais perto do microfone, pastor Edivaldo. Ela começou a ostentar e foi descoberta. Aí foi descoberta, quer dizer que ela fez isso aí, enfim. São pessoas que fingem, você imagina, que doideira é essa, né? Você conhece pessoas que fingem estar doentes, seja para conseguir vantagem, em alguns casos para conseguir atenção. O negócio de atenção tem muito, não tem não, pastores? Tem. Eu conheci uma situação de uma pessoa. Isso é fato verídico, né? Aconteceu comigo, não foi relato. Tinha uma determinada entrada de um shopping, né? Lá em São João de Meriti, e uma pessoa que sempre ficava ali pedindo ajuda. Se mostrava um deficiente físico. E aí depois eu encontrei essa pessoa numa outra situação, num outro local, né? Num outro horário, andando normalmente. Eu falei, calma aí. Milagre. Foi milagre? Jesus curou. Meu Deus. Tem um vídeo na internet, levanta em nome da Polícia Militar. Levanta em nome. E anda em nome da Polícia Militar. Não policial mandando o cara levantar. Infelizmente, existem esses casos. Tem, sim. Né? É triste porque prejudica as pessoas que realmente estão enfrentando uma necessidade e que realmente precisam ser ajudadas. A gente precisa, eu gosto muito da palavra princípios, porque a lei ela só existe porque ou a pessoa desconhece os princípios ou tem que ser feito algo para que o princípio seja estabelecido. Aquilo que é a regra. Por exemplo, não pode roubar porque é crime. Mas, na verdade, o princípio é que nós não deveríamos roubar. Então, as pessoas estão faltando um pouco mais de ter essa consciência de que nós temos que basear nossa vida em princípios. E a gente aprende que não devemos levar vantagem, a gente aprende que não precisamos de subterfúgio para enganar as pessoas, mas, infelizmente, muita gente está esquecendo que isso faz parte. Quando eu disse aqui na rádio, em um outro debate, que a essência do homem é bom, eu disse com aquilo que nós recebemos da parte de Deus, mas que o pecado apodreceu a situação. Então o princípio é que nós somos bons, mas o pecado que entrou no homem que vem deteriorando, vem apodrecendo e vem tendo atitude como essa, que para nós, pessoas de bem, vamos dizer assim, é abominável. E pastor Edivaldo, olha só, um camarada foi descoberto, ele recebeu o auxílio doença do INSS. Ele afirmava ter câncer nos pulmões e nos brônquios, né? Aí os peritos começaram a pesquisar a vida do camarada. Ao Facebook aí entregando mais um. O médico perito constatou através do Facebook que o camarada que dizia que recebia há 10 anos, um din-din por estar com câncer nos pulmões e nos brônquios, ele era personal trainer e praticava maratonas. Meu Jesus amado. Eita. Tá melhor do que eu, né? 10 anos recebendo dinheiro, pastor. JR, infelizmente, a corrupção, ela tá entranhada na nossa cultura. Infelizmente. Esse mês, por exemplo, é o mês de nós fazermos as nossas declarações de imposto de renda. Estamos na reta final aí. Quantas pessoas que estão nos ouvindo que omitiram rendimentos para que não fossem pegas pelo leão. Acrescentaram outros, dependentes e não sei o quê. E assim, infelizmente, nós não podemos nos dar ao luxo de falar de pessoas que não são cristãs. Isso está acontecendo no nosso meio. Nós sabemos de pessoas aí que se dizem crentes, que se dizem servas de Jesus, mas que cedem, né, a essas tentações e fazem com que a corrupção continue aí. Para mim é falta de caráter. E aqui esse aqui foi identificado, isso é fraude, isso é crime. Ele pagará pelo crime, além de toda a exposição. Quero anunciar que desde 2016, quando esse processo de revisão nos auxílios doença e aposentadorias por invalidez, eles têm sido feitos também com a utilização das redes sociais pelos peritos do INSS. Então, há pessoas que pedem isso e acabam lucrando com isso, e quem paga isso somos nós, rapaz. Com certeza. Esse dinheiro aqui é do nosso imposto. É verdade. Não é? Esse dinheiro é do nosso imposto, né?
Ouvinte dizendo aí que JR, eu trabalhava em um shopping, né? Aí sempre tinha um rapaz que dizia ter AIDS. Ele vendia assim? Canetas na porta, mais ou menos. Vendia canetas na porta, assim, entendeu? Não era cristão. Um dia eu fui a um bar perto do shopping e o vi bebendo lá. Confrontei, disse que quem tomava coquetel não poderia estar bebendo. E falei para todos que ele abordava e ele, deu ninja. Deu um vazare. Sumiu, diz aqui a nossa querida ouvinte, né? E a gente conhece histórias e igreja tem muito isso, a pessoa passa numa igreja e conta uma história. Sim. Depois ela passa em outra igreja e conta outra história. E passa em outra igreja e conta outra história. E aí a pessoa esquece da primeira igreja que ela foi. E ela conta outra história. E esquece que o mundo é vai lá e conta outra história. E acaba a descoberta. Quantas vezes isso já aconteceu? Você já deve ter visto isso. E isso, infelizmente, promove uma frieza. Que as pessoas começam a ficar mais frias. É verdade. Né? No passado, né? Quando o pastor Luiz Suete era um menino ainda. Meu Deus. Né? As pessoas passavam e pediam um prato de alimento, pediam um almoço, né? Uma refeição. É o que acontecia. E aí as pessoas abriam as suas casas. Muitas vezes a pessoa levava a pessoa para dentro da casa. Senta aqui à minha mesa. Colocava o mesmo prato lá e a pessoa se alimentava. Hoje pode isso? Não. Eu fiz muito isso. Já como pastor. Hoje você oferece a comida, a pessoa quer o dinheiro. É por isso. Se sente ofendida. A pessoa, mas não, é porque para mim o dinheiro. Outro dia eu vivi uma experiência na igreja, uma pessoa, não, porque acabou o meu gás. Aí eu pedi um auxiliar, um obreiro, né, que fosse até a casa da pessoa e levasse. Eu disponibilizei o gás reserva da cozinha da igreja. Não, você leva o gás lá e traz o bujão vazio. Uhum. E no meio do caminho a pessoa chegou e, não, deixa eu descer. Ah, mas não é apenas sua casa. Não, esquece. Porque era só uma história e prejudica as pessoas que realmente têm a necessidade. O próximo que aparecer dizendo que precisa mesmo, né? Aqui o ouvinte dizendo, JR, eu tenho um primo e quando ele estava próximo de ir pro INSS, né? Pra fazer perícia, ele tomava remédio para ficar lerdo. Ele deixava a barba e o cabelo crescer para parecer que estava doente. Conclusão, ele está aposentado aos 40 e poucos anos, aqui diz a nossa ouvinte. Eu me aposentei 49. E você sabe quem é que paga isso, ouvinte? Somos nós. Quer dizer que ele tomava remédio para ficar lerdo. Eu já ouvi história de pessoas que tomavam remédio para ficar lerdo e estão até agora assim, tentando terminar o raciocínio. Entendeu? O negócio tá de brincadeira não. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes participando conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Tem aí a palavra-chave, Marcela, é isso? Isso, JR, porque a palavra-chave desse mês é a palavra-chave Essa TV é minha, então anota aí o primeiro versículo da palavra. Que TV é essa? Uma TV de 50 polegadas. Que a 93 FM vai dar para você que está acompanhando a nossa programação. Então, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está lá em Salmos 72:2. Salmos 72:2, a versão é Almeida corrigida e revisada. Acompanhe a nossa programação, que virão as duas outras dicas. Marcela, aqui um ouvinte está contando que ela viu um homem pedindo dinheiro por 2 semanas seguintes, contando a mesma história, que a filha dele estava morta e precisava levar o corpo para Minas. Mas já tinha embalsamado. 2 semanas. Tempo, né? 2 semanas. Entendeu? 2 semanas. É impressionante o que de fato tem acontecido aqui. Enfim, as histórias continuam aqui. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Pastor Osiel, muito obrigado, hein? O senhor nos informou a hora certa muito bem hoje, tá? O senhor tá de parabéns. Eu vou estudar para nas próximas eu poder ser um pouco mais eficaz, um pouco mais JR, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um prazerzaço muito grande. Hoje nós estamos cultuando na igreja, Semana do Espírito Santo, 9 dias diretos, nós estamos no terceiro. Você é nosso convidado especial para estar lá na DEC, Assembleia de Deus em Queimados. Pastora Daniele, obrigado, Deus abençoe. Obrigada, JR, um forte abraço para todos que ficaram ligados hoje no debate, para o pessoal da Igreja Batista Vale de Bênção, é muito bom estar aqui. O querido pastor Edivaldo Oliveira, muito obrigado, ouvintes estão mandando um abraço pro senhor, porque gostam muito do Minuto com Deus que o senhor tem aí, que tem abençoado muitas vidas, Deus continue a usá-lo. Amém. Eu que agradeço a participação aqui, agradeço a todos que contribuíram aí com os relatos enviados e queria deixar
uma palavra de esperança para essas pessoas que relataram casos de violência, de distúrbios dentro da família. A palavra de Deus tem poder para transformar um ambiente. Comece a proclamar a palavra dentro do seu lar, comece a orar, comece a buscar o Senhor, que algo diferente vai acontecer na sua família. Em nome de Jesus, eu creio. Quando o senhor retornará à casa aqui? O senhor já entendeu, né? Eu entendi. Tá Estou combinado. à vontade tá combinado. para futuros convites, e o pão de queijo vai vir na Aí falou. Se puder vir também com a broazinha. Ei, porque a broa de lá de Minas é diferente, entendeu? Eu tô com fome, pastor Zé. Sabe o que eu me lembrei agora? Frango com quiabo. Meu Deus, aquele angu. Meu pai eu gosto de frango com quiabo sem quiabo. É mesmo, né? Frango com quiabo sem quiabo. Só o caldo. Só o caldinho. Caldinho, né? Isso. Tá bom. Vamos lá. Pastor Luiz Suete, e aí? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para minha família espiritual, Igreja Casa da Bênção, ali em São João de Meriti. Um abraço especial para o pastor Anderson Zenito, da comunidade evangélica Shalom, ali no Parque Araruama, que está aniversariando hoje. Meus parabéns, Deus abençoe a sua vida. E hoje eu vou deixar o meu WhatsApp no ar, 21 993 94 18 90, 21 993 94 18 90. Você precisa de uma oração, você precisa de uma ajuda. Hoje o tema mostrou uma realidade que nós temos visto se repetir com uma frequência que nós não gostaríamos de ver. Você precisa ser ajudado, precisa de oração, precisa de ajuda. Deus quer mudar a sua história. Muito bem, minha gente, aqui quero mandar um abraço para os pastores queridos que estão aniversariando no dia de hoje, e as informações chegaram até nós aqui através dos seus queridos e amados membros da igreja, ovelhinhas queridas e abençoadas. O pastor Márcio Rocha, nosso querido colaborador aqui da comunidade evangélica da Zona Norte, Vila Isabel, faz aniversário hoje. A pastora Deunice Souza de Oliveira, da Assembleia de Deus em Peniel, São Cristóvão. O pastor Elias de Carvalho, do Ministério Vencendo com Cristo, na Matriz, Tijuca. A pastora Maria do Socorro, da Igreja Pentecostal Revelação de Cristo, em Benfica. Pastor Anderson Zenito, da comunidade evangélica Shalom, em São João. O pastor Ari Iaque, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Caxias. O pastor João Teodoro, da comunidade evangélica Amor e Fé, em São Gonçalo. O pastor Juliano Barbosa, da Assembleia de Deus Ministério Vida, em Belfor Roxo. Todos esses queridos companheiros aniversariantes do dia de hoje. Nosso carinho, nosso abraço a essas igrejas abençoadas que honram os seus pastores. Nós vamos orar juntos pela vida dos pastores, vamos orar pelos temas que nós tratamos hoje no programa, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. É a nossa oração agora, juntos, em nome do Senhor Jesus. O pastor Osiel vai orar com a gente. Pai querido, dono das nossas vidas, razão da nossa existência, motivo desta reunião, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és Deus. Queremos colocar nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é aquele que está com as mãos estendidas, todos os ouvintes que abriram o coração. Alguns escreveram para cá através do WhatsApp, declararam as suas dificuldades. Outros não o fizeram, mas foram tocados pelas palavras e se encaixaram em alguma situação. Que a tua mão esteja sobre cada ouvinte de uma forma muito especial, atendendo também as pessoas que estão enlutadas, passando por problemas difíceis, por perdas, outros com a saúde debilitadas. Nós te pedimos que a tua mão esteja sobre esses, porque tu és o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Nós acreditamos nisso. Entregamos nas tuas mãos mais uma vez os nossos queridos irmãos pastores e pastoras que estão fazendo aniversário, que estão comemorando, estão exaltando o Senhor, como o pastor Márcio Rocha, como a pastora Deunice Souza de Oliveira. Te louvamos pela vida do pastor Elias de Carvalho, pastora Maria do Socorro. Te damos graças, Senhor, pela vida do pastor Anderson Zenito, pastor Ari Iaque, pastor João Teodoro, filho, pastor Juliano Barbosa. Que a mão do Senhor esteja sobre cada ministério representado pelos teus filhos, que eles sejam prósperos em tudo, assim como bem vai as respectivas almas. Seja sobre essa rádio abençoada, sobre a direção, sobre a vida desses irmãos que participaram do debate, todos nós que aqui estamos. Seja louvado o teu nome e abençoado aqueles que te ouvem. Nós te pedimos isso, te agradecemos já no nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.